São 10 horas e 10 minutos, já está aqui conosco o secretário de Estado da Saúde, Dr. Jean Gorenstein. Mais uma vez, muito obrigada pela gentileza de atender a Band News FM. Bom dia, Ellen, bom dia, Ivan, e bom dia a todos da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom, doutor, acho que vamos começar aqui, porque são muitas as dúvidas de ouvintes, então vamos começar esclarecendo algumas delas. Entre 11 da manhã e 5 da noite de amanhã, começa amanhã então a valer... Ao contrário. Aliás, entre 11 da noite e 5 da manhã, entre 11 da noite e 5 da manhã dessa sexta-feira, começa a valer o toque de restrição. As pessoas que estiverem na rua neste período precisam apresentar algum tipo de comprovante? Eu e Ivan chegamos aqui na Band News FM às 3 da manhã. Tem que apresentar o crachá da Band para dizer que está indo trabalhar ou não, doutor? Não. O objetivo, na verdade, é evitar as aglomerações. Aglomerações em festas, em encontros, especialmente de jovens, festas, pancadões. Isso não pode acontecer. Agora não é justo e não será o fato penalizar as pessoas que estão voltando, de repente, do seu trabalho, indo para suas casas e não serão claramente abordadas. Volto a dizer, o objetivo disso são as festas que, infelizmente, estão acontecendo. As aglomerações que estão acontecendo nas ruas, na frente, muitas vezes, de restaurantes, de locais em que aglomeram esses jovens, mesmo que esses locais acabem sendo fechados no horário estabelecido. Agora, doutor Jean, eu lembro que uma vez em uma entrevista aqui o senhor chegou a falar sobre o que pode ter sido um erro do governo ao colocar a fase verde, né, como uma das menos restritivas, porque poderia passar um recado errado para a população de que as coisas estariam liberadas, né, já que a cor verde indicaria isso. E que talvez esse pode ter sido um equívoco. Eu queria perguntar se essas medidas, esse chamado toque de restrição, como disse o governador João Dória, vai muito para essa área também da comunicação, do sentimento que vale ter um decreto como esse, porque pelo que eu leio aqui das mensagens dos ouvintes, na prática não muda muito, porque você já tinha a proibição do funcionamento de bares, de restaurantes, você na teoria já tinha a proibição dessas aglomerações, da realização de festas, né, dos serviços não essenciais funcionando nesse horário, e ao mesmo tempo em que há um decreto de toque de restrição, não vai haver multa, não vai haver esse tipo de abordagem às pessoas. Quer dizer, vai muito também para esse lado da comunicação, do entrar na cabeça das pessoas que, olha, agora tem uma medida de restrição, ainda que na prática ela não se configure em uma restrição e uma abordagem diferente? De forma alguma, Ivan, vai haver multa, tem que haver multa. As pessoas, elas estão banalizando as regras sanitárias e elas vão ser abordadas se não estiverem respeitando as regras sanitárias, seja em aglomerações, seja a não utilização de máscaras. Aqueles irresponsáveis que fazem e promovem eventos serão sim penalizados na lei, multados. Isso é uma infração, isso é um crime contra a sociedade no que tange ao risco de disseminação de doença infecto-contagiosa. Então, com um decreto como esse, se deixa muito mais robusto a possibilidade das cobranças. Nós temos agora, para a fiscalização, além dos fiscais, que são da Secretaria de Estado da Saúde, já as secretarias municipais de saúde, a Secretaria da Segurança Pública, e aí se insere tanto a Polícia Militar como também a Polícia Civil e agora o PROCON, para poder também proceder todas as penalidades para aqueles que infringirem a lei. Nós temos que cobrar. As pessoas, infelizmente, estão se sentindo muito à vontade exatamente pela falta de cobrança. Secretário, mas só para nada. deixar claro aqui, porque ontem na coletiva a secretária Patrícia Ellen falou em multas, em penalizações aos estabelecimentos. Chegamos numa balada, chega lá a vigilância sanitária, tem uma balada ali, num barzinho. O barzinho vai ser multado e as pessoas, individualmente, o cidadão que está lá nessa balada também pode ser multado, isso? Então, na verdade, o que eu tenho como lei, que é um decreto governamental, as pessoas que não estiverem usando máscara serão
multadas. Isso é um decreto governamental para essa questão, para o indivíduo que estiver ali sem o uso de máscara. Para aqueles indivíduos que estiverem promovendo festas, promovendo as aglomerações, sejam nos estabelecimentos comerciais, sejam nessas realizações de festas, os organizadores serão punidos. Quando eu faço isso, eu simplesmente previno a realização de novos encontros, novas festas, novas inflações. Nós temos que usar as pessoas como exemplo. Se não existe um exemplo, infelizmente as pessoas vão continuar a desrespeitar. É porque tem muitas mensagens nesse sentido, né, em relação à multa, à punição e tudo, mas é uma ação coordenada do governo do estado, né, como o próprio secretário está explicando, né, Secretaria de Saúde, o PROCON, Secretaria de Segurança Pública, todo mundo envolvido nesse processo. Mas a gente estava, e aí peço também, né, agora sempre a palavra do médico infectologista, Jean Gorenstein, conversando fora do ar, doutor, sobre a questão das aglomerações, né, que não seria, do ponto de vista da saúde, também enfim, você acabar com uma aglomeração, quando você acaba com uma aglomeração, você já está atrasado, porque a aglomeração já aconteceu, né? Então, por isso que eu imagino que seja esse o trabalho mais difícil, né, de impedir que essas coisas aconteçam, né, não desfazer na hora que, enfim, já está acontecendo, né? Eu imagino como deve ser difícil, porque na verdade o próprio comitê, né, de contingência, secretário, chegou a sugerir ao governador medidas um pouco mais duras do que as que foram tomadas, né? Do jeito que tá, o senhor avalia como? Que era o que dava para fazer, é o ideal, tá longe do ideal? Só para você ter uma ideia, Ivan, nós estamos há um ano que nós tivemos o primeiro caso, agora dia 26 de fevereiro do ano passado, foi o primeiro caso de Covid que tivemos aqui em São Paulo. Portanto, estamos há um ano com a doença no nosso país, com tragédias acontecendo, com perdas de vidas, comprometimentos das unidades hospitalares, com todos os meios de comunicação, a mídia passando e levando as informações. Ora, chegar um ano depois, ainda ter que pedir a gentileza das pessoas pararem de fazer aglomeração, parece um contrassenso. É uma coisa que não tem como se conceber. Então tem que ter uma austeridade nesse sentido. Agora, aumentar mais restrições não tem cabimento, até porque as restrições que elas já estão sendo colhidas estão baseadas nos índices de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva, do número de mortes. Portanto, eles já seguem uma normativa do Plano São Paulo. Uma das coisas que foi colocado pelo centro de contingência é intangível, que é fechar tudo depois das 18 horas. Isso é fora de uma normalidade. Não tem como. Até porque você vai prejudicar estabelecimentos até que respeitam e criam normas absolutamente seguras dentro do seu comércio, do seu serviço, e não poderiam e não deveriam ser prejudicados porque colaboram. E exatamente esses merecem se manter abertos. O que a gente tem que prevenir são exatamente essas aglomerações desenfreadas e irresponsáveis. Então nós temos que ponderar certas colocações, porque elas são importantes para que a gente permita a adaptação, que a gente permita que as pessoas possam sim se manter realizando todas as atividades, mas com respeito. Nós temos um período de pandemia que vai se perpetuar por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Nós não podemos fazer de uma outra forma, porque senão aí sim nós teremos um desrespeito civil. Essa é uma questão. Teremos uma desobediência civil se nós criarmos medidas muito mais restritivas e que não são tangíveis e não palatáveis para a população de forma geral. E é o que tem acontecido. Hoje nós temos sido procurados pelos setores e serviços que querem colaborar, que querem ajudar na fiscalização. Isso é importante. Nós estamos construindo um Plano São Paulo que está sendo adaptado dia a dia às condições da pandemia
e o progredir dessa pandemia, que ainda demorará, infelizmente, para ser banida da história do nosso país. Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, ontem, neste anúncio das restrições de circulação, foi dito que os leitos aqui no Estado de São Paulo poderiam se esgotar em até 22 dias se nada fosse feito. Existe risco de não termos leitos no Estado de São Paulo? E mais, existe a possibilidade de reabrirmos hospitais de campanha por aqui? Existe. Nós temos que entender que nós temos limitações físicas, estruturais, de ampliar mais leitos nas unidades hospitalares, de ventiladores, respiradores, assim como de recursos econômicos. O Ministério da Saúde deixou de investir no ano passado 1 bilhão e 400 milhões no Estado. Quem fez o pagamento dos custeios disso foi a Secretaria de Estado da Saúde. A cada mês, 210 milhões são deixados de serem aportados pelo governo federal. Então, nós temos uma limitação de espaço, limitação de recursos humanos, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, nós temos que falar a verdade. Não dá para colocar sujeira debaixo do tapete. Nós precisamos que a população esteja conosco, como a grande maioria está. Mas essa minoria nos atrapalha todos, nós como cidadãos e como gestores públicos. Então, são para eles essas regras, para que a gente não permita que as pessoas continuem morrendo e nós estejamos comprometendo o nosso sistema de saúde. Então, o hospital de campanha podemos ter que reabri-los? Sem dúvida. Nós não vamos deixar nenhum cidadão sem assistência. É o que nós já temos feito hoje. Nós já fizemos a ampliação de vários leitos em todo o estado, especialmente naquelas cidades em que nós chegamos ao limite de leitos de unidade de terapia intensiva. Nós estamos aumentando o número de leitos, enviando tanto respiradores como respiradores emergenciais. São produzidos pela Poli USP aqui de São Paulo e que eles dão suporte emergencial nos prontos-socorros para que ninguém que estivesse ou que esteja ali fique sem assistência. Ao mesmo tempo, estamos fazendo, junto com o Instituto do Coração, o INCOR, aqui em São Paulo, a tele-UTI para mais de 21 municípios. A tele-UTI, ela ajuda os profissionais da área médica, os fisioterapeutas, enfermeiros, a melhorarem a qualidade da assistência. Isso diminuiu o impacto de morte também em várias regiões. E é isso que nós precisamos, é preservar a vida, mas nós precisamos também que a população nos ajude. Secretário, o senhor citou aí algumas cidades do interior. A gente está conversando aqui na Band News FM com o secretário de Estado da Saúde, o Jean Gorenstein. Como é que, depois que tivemos o lockdown lá em Araraquara, né, a visita do senhor junto com o secretário Marcos Vignoli também a outras cidades, como a cidade de Jaú, como é que está a situação no interior do estado em relação a leitos? Tem regiões que preocupam mais? Pergunto isso porque tem muito ouvinte aqui, inclusive ouvintes de Araraquara, falando que, embora a cidade esteja fechada, não está vendo muito progresso em relação às medidas, né? Qual é a situação do interior do estado agora? Porque eu lembro que no começo da pandemia tivemos a chamada interiorização, né? O maior número de casos começou aqui na capital, foi indo para o interior. Existe uma possibilidade de um efeito reverso, já que as UTIs dessas cidades estão sendo ocupadas cada vez mais, dessas pessoas começarem a procurar também o serviço de atendimento de saúde aqui na capital e isso piorar ainda mais essa contabilidade? O que nós temos feito é ampliado em cada região: Bauru, Jaú, Araraquara, Presidente Prudente, Franca, várias regiões, São José do Rio Preto, também a região de São João da Boa Vista. Então, todos os locais estão tendo ampliação realmente desses números de leitos, mas o número de leitos, a velocidade, ela não é... Quando a gente fala, vamos abrir leito, nós temos que lembrar que cada leito, ele depende do respirador, de um monitor. O respirador é exatamente aquela respiração artificial que a gente vai poder oferecer para os pacientes, mas ao mesmo tempo recursos humanos. Ou seja, cada leito tem que ter médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem. E
esse passa a ser um problema muito grande, porque a gente consegue rapidamente mandar respirador, fazer abertura com a movelaria, mas eu preciso recrutar de forma emergencial esses profissionais. O que tem acontecido em relação a esses profissionais? Eles também continuam atendendo outros hospitais, sejam eles públicos ou privados, assim como eles se dividem no atendimento de pacientes Covid e não Covid. Então, olha que não é a mesma situação, e você colocou de uma forma muito correta, do que nós tínhamos no passado. Que a gente pedia para as pessoas ficarem em casa, não tinham acidentes automobilísticos, motociclísticos, o número menor de problemas cardíacos. Por quê? Porque todas as pessoas que a gente pediu para ficar em casa ficaram, muitas vezes, sequer procuraram atendimento médico para outras doenças que já tinham. Pressão alta, diabetes, tudo veio a complicar agora exatamente pelo fato, principalmente os idosos, acabaram sequer saindo para serem assistidos por esses especialistas. O resultado é que nós dividimos hoje a nossa assistência, esse recurso humano, para grupo do Covid e o grupo do não Covid. Por isso, a velocidade que não vai a nosso contento, mas à medida que cada um dos municípios consegue simplesmente chamar esses profissionais para o atendimento. Agora você tocou num ponto muito interessante, que é algo que eu também percebi, que por um lado nós já tínhamos um número de leitos de unidade de terapia intensiva ocupados menores na Grande São Paulo em relação a todo o estado. Ou seja, nós vínhamos vendo a interiorização. Hoje, o que nós temos visto, por outro lado? Um aumento da taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva na Grande São Paulo. Ou seja, nós temos não só ainda a circulação do vírus por aqui, mas também começamos a receber gente de outros municípios que são acolhidos aqui. Então nós temos que ter realmente uma vigilância muito grande. Nós não podemos deixar que a saúde entre em colapso. Por isso, essas medidas elas têm que ser muito mais preventivas, profiláticas, antecipadas, e nunca deixar realmente a situação se comprometer para a gente falar, a gente deveria. Não, a gente está fazendo agora, mas é uma responsabilidade compartilhada também com a população. Doutor Jean, no final de semana a gente conversava com o prefeito de Araraquara e ele comentava aqui que os pacientes contaminados com a nova cepa do coronavírus estão precisando de mais oxigênio do que aqueles pacientes que eram contaminados com as cepas anteriores. E aí a minha pergunta é nesse sentido. O Estado de São Paulo está se mobilizando de alguma forma para a produção de oxigênio, sei lá, criando usinas extras? O que a gente está fazendo nesse sentido da produção de oxigênio para essa demanda maior? Felizmente, a realidade que nós temos em São Paulo, com usinas produtoras de oxigênio, é muito diferente do que existe, seja no Pará, seja no Amazonas, seja no Tocantins. Então, o que nós temos que entender é que essa situação de oxigênio, felizmente, não será, a princípio, um problema. Mas o que nós temos que entender é que mesmo que eu precise de oxigênio e tudo mais, eu preciso de leitos de unidade de terapia intensiva. Nós temos que diminuir a circulação do vírus, temos que diminuir o número de pessoas doentes, isso é fundamental. É interessante que quando eu estava em Araraquara, o prefeito fez com que nós conhecêssemos o hospital de campanha que lá estava estabelecido, e você vê um grande número de jovens ali presentes, mostrando clara e nitidamente que são exatamente esses jovens que saíam sem nenhuma preocupação estão sendo acometidos. Então, é uma doença que é cosmopolita, ela pega a todos e o jovem tem a falsa impressão que ele só vai perder o paladar olfato. Ele pode perder o paladar olfato, ele pode perder a vida dele e, muito frequentemente, ele faz perder a vida dos outros que estão à sua volta, pai, mãe, tios, avós. Então a gente tem que fazer com que as pessoas saiam, mas saiam com responsabilidade. Usem a máscara, façam o distanciamento social, evitem as aglomerações, isso é absolutamente importante.
Muito pelo contrário, né? Essa questão dos jovens, o prefeito de Araras concedeu uma entrevista pra gente aqui, ele falou que tem notado essa mudança no perfil das pessoas que estão sendo internadas. Pessoas que são muito mais jovens e que têm condições mais graves por causa da circulação da nova cepa por lá. Secretário, já agradecendo aqui mais uma vez a sua atenção com o nosso ouvinte para encerrar um assunto, e esse é um assunto recorrente aqui nas perguntas e nas mensagens. Transporte público. O transporte continua funcionando, né, dentro desse toque de restrição, só para ficar claro. E aproveitar também, lembrar lá do começo da pandemia, quando o senhor nos ajudava aqui a trazer dicas para os ouvintes, né, de como se portar no transporte público, como se cuidar se você precisar sair à rua. Eu aproveito para te fazer esse tipo de pergunta também, né, como é que a gente consegue se cuidar dentro dessa aglomeração do transporte público. 2 máscaras, isso é recomendado, a máscara N95, né? A gente viu que os Estados Unidos estão usando isso agora, há inclusive essa orientação. Então, para a gente terminar essa entrevista com a questão do transporte público, das aglomerações, quem precisar sair à rua, o que pode fazer de fato aí para poder se cuidar e se proteger, secretário? Muito bem, eu acho que assim, o transporte público tem essa obrigatoriedade também do uso de máscara. Ninguém fica sem máscara dentro do transporte público, até porque existe até uma comoção entre as pessoas. Ninguém, além de ser lei, se alguém tiver sem máscara, ele simplesmente vai ser execrado por todos que ali estiverem. Então isso é algo muito importante. Inclusive, uma pesquisa mostrou mais de 99% das pessoas usam máscaras no transporte público. Só que é o seguinte, tem que usar máscara de forma adequada. Cobrindo a boca, cobrindo o nariz, fazendo a higienização das mãos com álcool gel. Isso é importante, até porque eu estou me segurando na barra de contenção, de proteção dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do trem. É óbvio que alguém pôs a mão lá. Se alguém pode ter tossido, pode ter espirrado, e se puser a mão ali, pode ser uma forma, um vetor que nós chamamos de transmissão. Então, esses cuidados são importantes. A gente sempre fala assim, não evitem a aglomeração. Infelizmente, a gente tem percebido que em alguns horários, por mais que se aumente a demanda no que tange a oferta, de carros, de ônibus, de vagões, de metrô, de forma muito mais rápida, a gente percebe que em alguns horários isso é praticamente impossível. Então, de preferência, mantenham as janelas abertas para renovação desse ar, manter o ambiente mais arejado, mais ventilado, mesmo em dias chuvosos, em que as pessoas tendem a fechar as janelas. Deixem as frestinhas das janelas abertas, isso ajuda bastante a renovação do ar. E uma outra questão são os cuidados ao chegar em casa, que isso é fundamental. Chegou em casa, procure realmente fazer a higienização das mãos, tirem essas máscaras devem ser higienizadas, elas podem ser higienizadas e deixadas num balde com água, com sabão, seja um sabão comum para a lavagem das roupas ou qualquer outro tipo de amaciante, a forma com que a dona de casa realmente preferir fazer isso. E deixe pelo menos por 40 minutos, coloquem essas máscaras para secar. No dia seguinte, essa máscara vai estar seca, passa só um ferrinho ali, que é o suficiente para higienizar de forma plena, ela está pronta novamente para a sua utilização. E a gente tem que lembrar que essas máscaras de pano, geralmente essas de pano triplo, que a gente chama, são de tripla camada, são máscaras que elas acabam perdendo a proteção à medida que a gente vai transpirando, falando mais. Então, se possível, levem outras máscaras para serem trocadas ao longo do dia. E, claro, a troca da máscara em ambientes em que você esteja sozinho, sem outras pessoas, para não ter risco nenhum de você ser contaminado. Este secretário de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, muito obrigada mais uma vez por atender a Band News FM, doutor Jean. Imagina, eu agradeço a Ellen, Ivan e a todos os ouvintes, é sempre um prazer e muito importante o trabalho de vocês para o controle da pandemia no nosso país, levando a informação séria e certa, isso é extremamente importante. Obrigado, secretário, bom trabalho para o senhor. 10 horas e 35 minutos. Gente, resumo da ópera, com tudo isso e com todas as mensagens que estão aqui, cuide dos outros, né? Tenha um pouco de empatia,
Se a gente não se cuidar, não vai passar nunca, né? O que todo mundo quer que passe se a gente continuar se aglomerando, indo à festinha, indo ao bar. A gente não vai vencer isso nunca. Com o ritmo de vacinação que a gente tem, com as brigas políticas que envolvem a compra de vacinas, com tudo isso, vai demorar cada vez mais, né? Então é isso. 10 horas e 35 minutos, daqui a pouquinho a gente volta.